Quem cursa educação física pode optar por trabalhar com a prática, em academias, por exemplo, ou ser professor. Porém, o bacharelado está em alta por causa da demanda do mercado. E, de acordo com o censo 2015, mais de 47% dos alunos de educação física escolhem essa habilitação. É comum ver as academias assim, lotadas, ou as praças e avenidas cheias de pessoas caminhando e fazendo algum exercício físico. Hoje em dia, as pessoas estão se preocupando mais com o estilo de vida. Com isso, tem aumentado a procura por profissionais como o educador físico. E sabe onde essa demanda toda tem refletido? Nas universidades. Segundo o último censo da educação superior, em 2015, 35 mil estudantes se formaram em educação física e a grande maioria optou pelo bacharelado. Acredito que o momento da educação física, né, nessa perspectiva de qualidade de vida, né, o mercado está muito forte, né? Então a sociedade de alguma forma ela resolveu sair de casa e entender que a saúde, que a qualidade de vida dela está diretamente relacionada à atividade física. A sociedade tem procurado por esses serviços e naturalmente, o espaço por esses profissionais acabam sendo bastante procurado e isso reflete nas matrículas na faculdade, né? Então a gente acaba tendo aí um número maior de opções de bacharel. Nesta faculdade, em Pindamonhangaba, 300 alunos cursam educação física e, segundo o coordenador Ivan Arruda, de cada 3 estudantes, 2 se habilitam em bacharelado. A Camila é um desses alunos. Ela pratica esportes há 17 anos e acabou de ser chamada para participar da seleção brasileira de futsal. Então, na verdade, eu pratico esporte, né, há muito tempo e foi o curso que eu mais me identifiquei. Então, assim, no esporte, para a gente, a formação é muito importante como cidadão também. Então, foi a matéria que o curso, no caso, que eu mais me identifiquei e eu pretendo exercer até o resto da minha vida, porque eu gosto muito da educação física. Mas para ser um bom profissional, não basta apenas se esforçar dentro da sala de aula. Precisa também suar a camisa nas aulas práticas. Então, a gente tem essa distribuição que aproxima aí uma média de 50% de aula teórica e prática, né? E nós temos um sistema na instituição, que é o PBL, o nosso curso de Educação Física é um dos poucos cursos do país que trabalha com essa metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né? Isso faz com que o nosso aluno ele seja mais ativo, ele seja mais pesquisador, ele seja mais curioso, mais dedicado. E especificamente as atividades práticas, a gente coloca o aluno em situação de um ambiente real, né, de trabalho. E é disso que a Juliana gosta, da prática. Foi exatamente por isso que ela escolheu o curso de Educação Física. Bom, eu sempre sonhei em trabalhar com musculatura, saúde, então foi uma das opções que eu tinha, entre outras, né, que também trabalham bastante o corpo, foi a educação física que eu encontrei para poder trabalhar com pessoas que, até com necessidades especiais, ou então idosos, que é uma área também muito interessante, que eu acho que vai ter um público futuramente bem grande. Então eu gosto dessa área da musculatura, da saúde da pessoa. E realmente a educação física tem muito a oferecer aos idosos e às pessoas com deficiências. Por isso, tem crescido no Brasil a procura por profissionais capacitados para trabalhar com esse público. E a faculdade em Pindamonhangaba já tem preparado seus alunos. Nosso curso de Educação Física tem proporcionado um ensino que, vamos dizer assim, num primeiro semestre a gente trabalha com as questões, conhecendo as deficiências e depois com o ensino de jogos e atividades lúdicas voltadas a cada deficiência. Já o nosso segundo bimestre, a gente foca no desenvolvimento das modalidades paralímpicas. As vivências aqui apresentadas são esportes paralímpicos. Um levantamento da Unesco revelou que os brasileiros passam menos tempo nas escolas do que as pessoas de países como a África do Sul e o Chile. O tempo médio que as pessoas permanecem na escola é ainda menor se comparado aos números de países desenvolvidos como Alemanha e Estados Unidos. Por outro lado, o Brasil está na frente de outros países quando o assunto é acesso de meninas às escolas.
De acordo com o Banco Mundial, os estudantes brasileiros devem demorar mais de 260 anos para chegar ao nível de proficiência em leitura de alunos de outros países. A conclusão foi tomada com base em dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA. A prova do PISA é aplicada a cada 3 anos e avalia conhecimentos de ciências, leitura e matemática. O levantamento mostrou também que os brasileiros podem levar 75 anos para atingir a pontuação média dos países desenvolvidos. Na prova, aplicada para 35 países, foi solicitado que alunos do 3º ano do ensino fundamental lessem uma frase simples, como "O nome do cão é filhote". Em países como Quênia, Tanzânia e Uganda, 75% dos alunos não compreenderam o significado da frase. Na Índia, mais especificamente na zona rural, cerca de 75% dos alunos não conseguiram fazer subtrações com apenas 2 dígitos. No Brasil, os dados mostram uma queda nas notas. Na avaliação da leitura, 2015, com nota 407, foi pior que 2009, mas não perdeu para o ano de 2006, quando a prova resultou na menor pontuação, 393. Já quando o assunto é matemática, o Brasil vinha em crescimento, mas teve queda na última prova do PISA em 2015. Segundo o relatório, em todo o mundo, 125 milhões de crianças não adquiriram conhecimentos básicos de leitura e matemática, mesmo estando na escola. Para o Banco Mundial, 3 passos são importantes para que seja cumprida a promessa de eliminação da pobreza e criação de oportunidade para todos. O primeiro é a avaliação da aprendizagem. De acordo com o estudo, apenas metade dos países em desenvolvimento medem a aprendizagem dos alunos do ensino fundamental e médio. O segundo passo é fazer com que as escolas trabalhem para todas as crianças. O relatório sugere desde a nutrição até a utilização de tecnologias que auxiliem os professores. Já o terceiro passo sugerido pelo Banco Mundial é a mobilização de todas as pessoas interessadas na educação, o que envolve a comunidade. Você acompanha outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Olá! A Prefeitura de São José dos Campos vai realizar um mutirão de cirurgias de catarata e consultas de oftalmologia para reduzir o tempo de espera dos pacientes atendidos pelo SUS. A previsão é de ofertar nos próximos 6 meses 6.000 consultas e 2.000 cirurgias, com investimento de mais de R$1.800.000 neste período. O reajuste da tarifa do transporte coletivo de São José dos Campos entrou em vigor hoje. O novo valor de R$ 4,70 vale apenas para empresas que oferecem vale transporte aos funcionários. Para o usuário comum, o valor continua o mesmo de R$ 4,10. Segue o repórter setorial. Na pauta da Câmara dos Deputados, 3 medidas provisórias têm prazos estreitos para votação, correndo risco, inclusive, de perderem a validade e a força da lei. Na sessão plenária da Casa, parlamentares colocaram essas medidas provisórias em discussão e conseguiram aprovar o texto que trata da renegociação da dívida de estados com a União. A renegociação das dívidas dos estados com a União era uma das medidas provisórias que precisava ser votada com urgência pela Câmara dos Deputados. Durante a sessão no plenário da Câmara, alguns partidos até tentaram obstruir a votação. Ela não é uma renegociação. Na verdade, ela é uma tentativa de impor um programa ultra neoliberal, fundamentalista aos estados brasileiros. O que está sendo feito aqui foi uma jogada que teve base na questão do empréstimo para o estado do Rio de Janeiro, em que a venda da SEDAI, o aumento da contribuição dos servidores para pagar a conta da dívida. Nós queremos realmente saldar a dívida dos estados e municípios, mas não sacrificando os trabalhadores e o patrimônio público. Mas apesar das tentativas, o debate sobre o tema seguiu adiante. É a renegociação da dívida dos estados, de todos os estados brasileiros, independente do partido que seja governado. Nós votaremos favoravelmente por implicar situações que possam contemplar
e demonstrar claramente o interesse dos estados de renegociar suas dívidas, de refinanciamento do refis de prorrogação para a área rural. Então, nossa bancada vai votar favoravelmente essa medida provisória. Antes, a proposta exigia o cumprimento de 6 requisitos básicos para a negociação. Entre elas, havia a exigência de apresentação por estados e municípios da certidão de irregularidade com fundo de garantia por tempo de serviço. Pela medida provisória, também foi dispensada a necessidade de comprovar a ausência de débitos com impostos federais e de dívidas ativas da União. Pela proposta atual, editada em setembro do ano passado, o governo retirou todas essas condições para facilitar a adesão ao programa de renegociações. Agora que a MP foi aprovada na Câmara, segue para o plenário do Senado. Cada vez mais percebemos que as crianças estão sendo bombardeadas por mensagens que estimulam o consumo. E daí, cabe aos pais dar limite, que é fundamental no processo de educação dos filhos. A indústria do marketing descobriu que o mercado infantil fatura muito, tanto na venda de alimentos como na de brinquedos. Além disso, as crianças também influenciam nas compras de seus pais, tais como carro, casa, entre outros. Segundo pesquisas, bastam 30 segundos para uma marca influenciar uma criança. Inclusive, até os 5 anos de idade, a criança não tem discernimento para saber o que é uma propaganda e o que é real. Especialistas aconselham que dentro de casa é importante não ter aparelhos de TV ou computador no quarto das crianças e limitar as horas na frente das telinhas. Para estimular um consumo consciente, deixar claro que possuir determinado produto implica em avaliar o quanto aquilo é necessário naquele momento. Ensinando os filhos para que comprar qualquer coisa ele terá que abrir mão de outras, a criança aprende a ter senso crítico e priorizar. Além disso, antes de os pais saírem para as lojas, devem fazer acordos com a criança sobre o que podem ou não comprar. É fundamental também dialogar com as crianças sobre o real sentido das celebrações. Água potável é o assunto que vamos falar no próximo bloco. O Repórter Setorial volta já.